Olá, que bom ter você aqui comigo. A gente vai iniciar a nossa última parte da aula sobre educação ambiental. Nessa aula, nós vamos conversar a respeito da BNCC, como que ela dispõe da educação ambiental no seu texto e, ao final, nós vamos resolver algumas questões, o que é tão importante, né, para sua prática de estudos. Então, a BNCC, ela é muito criticada por conta de, na sua terceira versão, a versão definitiva, ela trazer um aparente reducionismo da educação ambiental. Na primeira versão, a expressão educação ambiental sequer aparece. Na segunda versão, a educação ambiental ela é abordada com questões práticas, com um viés mais social. E aí a gente vai ver em relação à versão definitiva que deixou aí um pouco a desejar. Mas, críticas à parte, é um documento que deve ser estudado e que as provas de concurso, né, estão adorando, visto que é um documento do ano de 2017 e que vem sendo aí trabalhado em relação às questões educacionais, e o tema educação ambiental faz parte do documento da implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, venha comigo, não me deixe que a aula já está quase acabando. Então, a Base Nacional Comum Curricular, documento do ano de 2017, com aparente reducionismo, como eu disse, na sua primeira versão, sequer apresentou o termo educação ambiental, porém, não traz a expressão, porém, ela reforça que temas como preservação do meio ambiente, consumismo e sustentabilidade sejam trabalhados como temas transversais. Então, entenda que a primeira versão não traz a expressão educação ambiental, mas diz que preservação do meio ambiente, consumo e sustentabilidade devem ser trabalhados como temas transversais. Subtende, então, que vai se trabalhar educação ambiental, sim, no currículo, mas como temas transversais, como já dispõem outros documentos educacionais. Na segunda versão, veja aqui, nós temos que a educação ambiental, ela será tratada como tema especial. Ela é apresentada como uma dimensão da educação escolar, uma atividade intencional da prática social, que deve imprimir no desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos. Aqui na segunda versão da BNCC, nós temos objetiva construção de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores, o cuidado com a qualidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental e a proteção do meio ambiente natural e construído. E aí eu trouxe uma citação do documento para que você veja da segunda versão. Para potencializar essa atividade e torná-la plena de prática social e de ética ambiental, a educação é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. As práticas pedagógicas de educação ambiental devem adotar uma abordagem crítica que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho e o consumo, superando a visão naturalista. Espera-se que a temática promova debates e reflexões acerca da desigualdade na distribuição de bens materiais e culturais. A BNCC, nessa versão, visa superar a compartimentalização dos conteúdos. Então, eu trouxe esse histórico de versões da BNCC, porque a gente vai percebendo ali quais as nuances que podem ser trabalhadas no âmbito da educação ambiental. Então, na segunda versão, ela vem com mais riquezas de detalhe em relação à prática da educação ambiental. Mas veja agora a versão definitiva. Na terceira versão, a definitiva,
embora tenha sido reduzida, mantém o foco na sustentabilidade relacionada com o meio ambiente e com o uso de seus recursos naturais. Propõe que a educação ambiental se incorpore aos currículos e às propostas pedagógicas como um tema contemporâneo, de forma transversal e integradora, sendo trabalhada de maneira contextualizada. Destacamos que a BNCC reafirma as propostas anteriores em documentos que propuseram diretrizes e parâmetros para o currículo da educação básica. Na base, que aqui está querendo se referir, né, ao documento, a BNCC, a educação ambiental é citada enquanto determinadas habilidades ou aprendizagens essenciais, porém, sem apresentar o termo educação ambiental propriamente dito, mas com a nuance de educar para a cidadania. O que a gente tem que considerar aqui? Então, na terceira versão, na versão definitiva, a BNCC deixa claro que outros documentos, como as diretrizes curriculares e os parâmetros curriculares nacionais, já abordam a educação ambiental no currículo. Então, as abordagens serão trabalhadas naquelas perspectivas daqueles documentos, mas considera aqui que a educação ambiental deve ser trabalhada de maneira integradora, de forma contínua, como um tema transversal voltado para a formação da cidadania. Perceba que nessa versão ela não ficou ali trazendo termos e especificações para uma abordagem que contemple as questões socioambientais e dando mais detalhes, mas o texto também considera que vai ser observado os documentos anteriores que já tratam da educação ambiental. Então, vamos entender aí que, embora o texto não vá reforçando as questões sociais e de desigualdade que devem ser trabalhadas, ela vai prezar pelo aquilo que já dispõe os documentos anteriores. E aqui eu trouxe, então, uma curiosidade. Aparece 28 vezes a palavra sustentabilidade, embora nem sempre ela se refira a conteúdos ambientais, porque quando eu falo sustentável ou sustentabilidade, nem sempre eu estou me referindo a meio ambiente, à educação ambiental, mas sim no sentido de não esgotar, no sentido de sustentar de maneira em que não agrida também os recursos. Nem sempre vai ter essa vertente ambiental. Pode sim ter uma vertente social também, mas a verdade é que o nosso texto da BNCC traz 28 vezes essa expressão, sustentabilidade. Em contrapartida, educação ambiental aparece apenas 5 vezes, em notas de rodapé, inclusive, fazendo menção à legislação correlata. O conteúdo aparece em ciências da natureza e diluído como tema transversal nas demais áreas, ou seja, fica claro então que a BNCC ela já deixa muito claro que vai ser observada o que traz a legislação educacional anterior, as diretrizes, os parâmetros, e é assim então que ela vai basear a estruturação do currículo e as suas práticas. E aí então nós vamos para as questões, mas antes de ir para a questão, eu quero dar mais um destaque aqui para reforçar muito isso. Quando o texto traz educar para a cidadania, não dando tanta riqueza de detalhes, a gente também pode partir do princípio que, com base em todo o nosso estudo anterior, eu só vou propiciar uma formação cidadã quando eu contemple esse pilar socioambiental. Então, quando a gente para pensar nessa formação para a cidadania e quando eu paro para analisar a legislação anterior, eu consigo contemplar na minha prática a educação ambiental.
e o documento já deixou claro que é de maneira transversal. Então, existe a crítica, mas a gente pode fazer essa interpretação voltada para a cidadania. Agora a gente vai resolver algumas questões. Muita atenção aqui, nós vamos resolver juntos e leve essa prática para os seus estudos. A resolução de questões, ela é essencial para que você fixe o conteúdo, para que você tenha um contato de como a banca vem cobrando esse tema nas provas de concurso. Então, vem aqui comigo e aproveita para ir reforçando alguns conceitos que talvez você ficou em dúvida aí durante a aula. Questão 1. Para superar a crise ambiental, nos dias atuais, são necessárias mudanças profundas na concepção de mundo, de natureza, de poder e de bem-estar, tendo por base novos valores individuais e sociais. Nessa perspectiva, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, é correto afirmar que a. Faz parte da nova visão de mundo a percepção de que o homem é o centro da natureza e cabe a ele decidir o que fazer com o meio ambiente. Bom, completamente errado, a gente já pode eliminar. Só que muito cuidado, porque nessa alternativa, quando a gente chegou na metade dela, a gente já tinha certeza que ela estava errada. Mas daí dá aquela tentação de não continuar lendo e já marcar como errada. Mas leia integralmente. E o mesmo vale para o oposto. Às vezes, a hora que você bateu o olho, você já falou assim, nossa, tá certa. Continua lendo, porque pode ter uma pegadinha ali. B. Cabe ao homem resgatar a noção de sacralidade da natureza, respeitada e celebrada por diversas culturas tradicionais, antigas e contemporâneas. Está linda essa alternativa e eu tenho que ver o que a questão está pedindo também, né? Então, veja, aqui a questão, ela aborda a questão da crise ambiental e vai pedir para você a perspectiva de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o que eles ditam a ser trabalhado no currículo. Vamos deixar essa B aqui no cantinho. C. É suficiente para a compreensão dos fenômenos ambientais reconhecer a forma clássica criada pela ciência ocidental para estudar a realidade? É suficiente? É suficiente para a compreensão dos fenômenos ambientais a forma como já se vinha trabalhando as questões ambientais? Não. D. Se deve priorizar nas escolas a educação ambiental, pois a educação sozinha é suficiente para mudar os rumos do planeta. Bom, uma questão completamente confusa, mas que obviamente está errada. Por quê? Sim, a educação ambiental deve ser trabalhada nas escolas, mas a gente sabe que a educação sozinha, ela não tem esse poder todo. Ela tem a função dela, mas não o poder de mudar os rumos. Outro detalhe, essa alternativa está muito absoluta. Quando você percebe algo muito absoluto, toma um certo cuidado, tenha receio, porque na maioria das vezes ela está errada. E é preciso desenvolver a educação ambiental no ensino formal apenas nas séries iniciais, já que, ao conscientizar as crianças, a escola transforma o futuro. Triplamente errada. Quando eu vejo aqui apenas, quando aparece apenas, nunca, ninguém, fica muito esperto, porque normalmente está errada. São expressões absolutas e que exclui o restante. Então, quando eu tenho aqui apenas, eu só vou trabalhar a educação ambiental nas séries iniciais? Não, a gente já viu várias vezes que não. Então, está errado. Já que ao conscientizar as crianças, a escola transforma o futuro, conscientizar as crianças, isso deve acontecer, mas não é só isso que vai permitir a transformação do futuro. A nossa resposta correta, então, é a alternativa B.
2. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, a principal função do trabalho com o tema meio ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local e global. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Então, a gente vai assinalar verdadeiro ou falso e na sequência vai pedir aqui a minha sequência também de verdadeiro ou falso. No que se refere à área ambiental, e aqui eu quero que você vá fazendo junto. No que se refere à área ambiental, há muitas informações que são transmitidas à criança e são contingenciais. Eu coloquei esse parêntese aqui. Na prova não tinha. O que é esse contingenciais? Que pode ou não ocorrer, eventuais, ocasionais, tá? Então, no que se refere à área ambiental, há muitas informações que são transmitidas à criança e são contingenciais para que se estabeleçam as relações no reconhecimento dos valores dessa educação. Bom, no meu ponto de vista, eu vou deixar para você marcar primeiro para eu não te induzir. Segundo, é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de habilidades e procedimentos. E aí, eu já assinalei a minha aqui, para mim e você. Comportamentos ambientalmente corretos serão aprendidos na prática do dia a dia na escola. Gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, participação em pequenas negociações podem ser exemplo disso. Falso ou verdadeiro? Bom, a prova me deu essas seguintes opções. Então, você tem que analisar aqui no texto quais estão verdadeiras e quais são falsas e ver a sequência que se formou. Ok? Marca aí a sua e vamos ver o gabarito. Resposta correta, C, eu acertei. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Essas duas que estão verdadeiras, elas estão até bem claras, né? 3. Segundo a Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar o desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana aos seguintes princípios. E aí, a gente vai ter que assinalar quais desses princípios que realmente correspondem à Política Nacional do Meio Ambiente. 1. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. 3. Educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade. Está correto o que se afirma em. Então, você vai verificar quais desses princípios aqui estão correspondendo à Política Nacional do Meio Ambiente. E aí a importância de ter lido a lei, aí a importância de ter acompanhado aqui na aula a nossa leitura, porque aí você vai ter que saber. Não dá para achar. A alternativa correta, ela estará idêntica à legislação. Agora que você está estudando apenas, não está fazendo a prova, você pode fazer uma pausa, volta lá na lei, ou então vem aqui no material ou na aula e veja o que a gente falou, e aí verifica aqui na questão. Agora, na prova, você vai ter que ter de cabeça, né? Você vai ter que ter aprendido a respeito da legislação. Então,
Vamos lá, qual você assinala como certo? Eu acertei de novo. A alternativa E, todas corretas, todas. Se você verificar no texto legal, você vai verificar esses princípios. Questão 4. A Lei 9795 de 99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Esse instrumento legal definiu incumbências para alguns setores, para alguns atores. A esse respeito, relacione os atores às respectivas incumbências. Então, aqui nós teremos atores e as suas incumbências. O que corresponde a cada um? Qual é a competência de cada um? Eu tenho o poder público, o meio de comunicação de massa, a instituição educativa e a sociedade. Essa previsão está na Lei 9795 de 99. Então, vamos lá. Quem que deve definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental e promovam o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente? Você acha que é o poder público, que é a instituição educativa, que é o meio de comunicação ou a sociedade? Eu vou assinalando o meu aqui no cantinho, sem você ver, para ver se eu vou acertar. 2. Deve promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolve. De quem é essa competência? 3. Deve colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação. 4. Deve manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Bom, eu assinalei da seguinte maneira. Vamos ver se eu terei acertado, né? Eu assinalei aqui que definir políticas públicas é competência do poder público. Promover a educação ambiental de maneira integrada é da instituição educativa. Disseminar informações e incorporar a dimensão ambiental à programação é do meio de comunicação de massa. E promover aqui a atuação individual e coletiva em relação à educação ambiental e a solução de problemas ambientais, eu coloquei que é papel da sociedade. Então, a minha sequência ficou 1, 3, 2 e 4, porque é isso que as alternativas trarão. 1, 3, 2 e 4 foi a A. Se você marcou diferente, analisa aqui as possibilidades e veja qual você assinalou. Resposta correta? A. Acertei. Questão 5. O Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, tem como missão a educação ambiental, contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis, com pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil, exatamente da forma que o texto apresenta. Pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil. Vejam, então, que felicidade compõe a educação ambiental quando eu promovo essa felicidade aos cidadãos. Mas é incorreto, sobre esse programa, é incorreto afirmar. Muito cuidado quando a questão pede a incorreta, hein? Muita atenção aqui. O programa foi instituído na década de 1980 e efetivado somente nos anos 2000. O PRONEA tem como algumas de suas diretrizes a interdisciplinaridade, a democracia e a participação social, ok? Um dos objetivos do PRONEA está em contribuir com a organização de grupos que atuem em programas de intervenção em educação ambiental, apoiando e valorizando suas ações, ok?
O programa busca estimular as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas a desenvolverem programas destinados à capacitação de trabalhadores? Sim, até porque há uma valorização em relação ao trabalho, né? O trabalho exercido de forma sustentável. E entre o público-alvo estão servidores, funcionários de entidades públicas e privadas e não governamentais. Ok. Logo, a minha questão, a alternativa incorreta, é a alternativa A. E aí eu quero mostrar para você por que que é A. A gente estudou o PRONEA aqui, a sua dúvida pode girar em torno da data, mas veja que, inclusive, eu trouxe, né, o PRONEA para vocês aqui na primeira, é que eu quero que você veja, eu trouxe para você aqui, ó, Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, de 2005. Por que eu vim para essa tela? Porque você pode confundir com a lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9795 de 99, e ela é facinho de guardar, só que ela é do ano de 99. O PRONEA, ele é de 2005, tá? Não corresponde ao mesmo ano, então muito cuidado, não confundir. A Lei 9795 de 99, que é o PNEA, é do ano de 99, 1999. O programa PRONEA é de 2005. Eu quis que você visse para você guardar, fixar aí na sua memória, porque às vezes só eu falando acaba passando batido. E quando você vê e ouve, potencializa a sua aprendizagem acerca do que a gente está estudando. Certo? Aqui nós vamos então para a questão 6. E aí, tudo certo? Está acertando? Verifique qual a sua dificuldade. Aqui pelas questões é possível você ver aquilo que talvez você não entendeu direito, então volta lá na aula, tá? Mas aproveita a resolução de questões. A gente está quase acabando. O inciso 1 do artigo 5º da Lei 9795 de 99, que lei é essa? A gente acabou de falar sobre ela, é a PNEA, Política Nacional da Educação Ambiental. Prevê que o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações está associado, dentre outros, ao aspecto privado, utópico, social, acrítico, totalitário. Bom, quando eu falo a respeito de múltiplas e complexas relações, é justamente partindo do princípio que a educação ambiental ela não vai se pautar apenas em aspectos biológicos, em aspectos relacionados ao meio ambiente, em termos de natureza, seres vivos apenas. Mas eu também trago outras dimensões, como a dimensão econômica, cultural e social. É isso que essa questão está pedindo. Quando eu tenho aqui, dentre outros, ao aspecto privado, não tem nada a ver, porque eu também atuo no privado, mas não só no privado. O tópico, de maneira alguma, não é um sonho. A política de educação ambiental, ela deve ser exercida e é possível efetivamente ser trabalhada. Trabalho a questão social? Sim, e muito. Acrítico, de maneira nenhuma. Um dos papéis aí da educação ambiental é trabalhar a consciência crítica dos cidadãos. De forma totalitária? Jamais, jamais. E a nossa última questão. Entre os itens apresentados a seguir, cuidado quando vem incorreta, para não perder questão. Não configura objetivo das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. E se você já tiver esquecido, você vai voltar lá no texto das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Então, A. Sistematizar os preceitos definidos na lei
bem como os avanços que ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos comprometidos com o meio ambiente. B. Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental nos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino. Orientar os cursos de formação de docentes para a educação básica, orientar ações de fiscalização ambiental, orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados. Bom, então aqui você vai pensar o seguinte: eu tenho como objetivo das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Essas diretrizes curriculares são voltadas para as práticas na educação. Logo, quando eu falo de fiscalização ambiental, esse tema não é abordado nas diretrizes curriculares nacionais. Todos os outros são, mas a fiscalização ambiental não. Logo, a minha alternativa correta é a D. Eu tenho o gabarito aqui ao final. Você pode voltar aqui no seu material, refazer essas questões e estudar essas questões. Eu chego aqui ao final, então, da aula sobre educação ambiental. Para mim é uma grande alegria estudar com você. O material vai ficar disponível para ti, então volta, estuda esse tema, porque ele é bem importante. Eu te desejo boa sorte nos seus estudos, mantenha o foco e muito boa sorte também na hora da sua prova. Gratidão por ficar comigo todo esse tempo, para a gente aí ter estudado junto, então até mais!